como eu falei na abertura, tenho a maior felicidade, é um prazer, uma lisonja receber aqui meu amigo e irmão, Dr. Joed, onde nós tiramos o DR aqui, tiramos tudo para a gente conversar num nível assim bem mais gostoso. Joed, é com prazer que eu lhe cumprimento com boa noite, para que você devolva aos meus teleassinantes esse boa noite. Pô, Benê, eu já estou me acostumando, familiarizado, a vir aqui, né? Já é a terceira vez que nós viemos aqui, e é sempre uma conversa muito boa, muito gostosa. Para nós é um prazer estar aqui contigo. Joed, nós falamos na primeira vez, principalmente, da sua vida, né? Como é que você chegou, porque sim. Nosso programa tem também o objetivo de levar a nossa garotada que está aí iniciando sua atividade estudantil, outros já começando a sua atividade profissional, dizer, olha, se alguém chegou até aí, pode você chegar até um pouco mais. E é nesse sentido que eu gostaria que você fizesse uma resenha rápida, porque hoje eu quero fazer, por estar no YouTube, etc. Então o mundo todo vai estar vendo, seus familiares, né, desse país inteiro. Então nós vamos fazer assim, uma resenha de como foi sua vida até chegar aí, porque eu sei que você fez vários concursos, até chegar hoje a esse cargo assim, tão desejado pelo menos o pessoal do direito, né, etc. Sim, e tal, sim. Que é ser procurador da Fazenda Nacional. Pois é, Benê. Assim, o procurador da Fazenda Nacional, alguém chega e se apresenta como procurador. Você já imagina que ele teve uma boa escola, né, que ele provém da classe média, berço de ouro, né, que ele nasceu muito bem, foi muito bem instruído, e às vezes não é bem assim. Né? Principalmente no teu caso. Eu costumo, eu não tenho vergonha nenhuma da minha origem. E também a gente não tem por que se envergonhar. Né? Eu acho até, te interrompendo, Joel, que uma das identificações nossas está aí, a nossa origem. Eu acho que, não sei se você lembra que eu contei da outra vez, que eu ficava louquinho pedindo para o meu pai um guaranazinho do trem. Uhum. Espera, filho, quando chegar na casa da avó lá em Rio Preto, a gente toma. Eu falei, tá bom, ué. Então, Benê, eu passei parte da minha infância, e as pessoas devem conhecer aqui, eu passei parte da minha infância ali em Culturama. Culturama, distrito de Fátima do Sul. E meus pais separaram, eu era muito novo. Quantos anos você tinha? Eles inauguraram a lei do divórcio, foi em 77, foi por volta de 76, 77. Eu tinha 7 anos, 77 eu tinha 6 anos. É bom também que se diga, 2 pontos, né? 3, aliás, porque você, um garoto humilde, numa cidadezinha mais humilde ainda, sim, que era Culturama, com os pais separados. Meu Deus do céu, então, muita coisa. Então, eu nasci em Campo Grande. Morei lá até os meus pais separarem, em 76, e como houve disputa pela guarda, determinou-se que nós fôssemos morar com meus avós, pais da minha mãe. Certo. E aí a parte que coube a minha mãe, ela comprou ali próximo a Culturama um pequeno lotezinho, né? Mas não era um lote, eram 2 alqueires, certo, se não me engano. E nós viemos junto com meus avós, meus tios, para que eles trabalhassem essa terra e nos mantessem, nos alimentassem. Eu e mais 3 irmãos. Então, os 4 morando com meus avós numa casinha de tábua ali, coberta daquela madeirinha, assim, um negócio bem simples, bem Você tem muita lembrança dessa época? Tenho, é a época que a gente mais grava, né, na memória. Eu tenho 7, dos 7 aos 9, 7 aos 10 anos a gente morou ali. Trabalhei na roça, Benê. Fui colher algodão na roça, tá, com aquele saco amarrado na cintura, e pegava com a mão e punha no saco. Colher feijão. Sonhava nessa época? Não me recordo, mas sonhava em crescer, em ser alguma coisa, sair dali, ter uma nova dimensão de vida, ou teu horizonte ficava restrito aí ao que você via? Não, a gente fica limitado ao que a gente conhece.
né? É claro que desejo se não houvesse esse desejo, a gente nunca teria melhorado. Estudava em Culturama ou ali no Estudei em sítio Culturama. Não, a gente morava dentro do distrito. Né? Estudei em Culturama, estudei no colégio O Pioneiro em Culturama. Estudei em 3 colégios em Culturama. Um agora é um colégio velho, eu não me lembro o nome. Tá, parece que agora é onde fica o correio lá. Depois tinha um colégio Verdinho. Mas era tudo público, tudo público. Lá acho que nem tinha, ou não tem. Deve ter. Privado. Estudei na escola no Verdinho e depois estudei no Pioneiro, que era um colégio novo. Um colégio estadual. Até que série? Não, ali eu fiz as séries iniciais, até terceira série. Terceira série, Fundamental 1 hoje. Do Fundamental. Depois a gente saiu de Culturama e fui morar um tempo com meu pai, só com meu pai, eu e outro irmão. Um outro irmão já saiu lá em Campo Grande? Lá em Campo Grande. E a gente foi vivendo. Depois fomos morar com a minha mãe, muita dificuldade. Nessa troca, deixando a mãe aqui e indo com seu pai lá. Minha mãe e meu pai permaneceram em Campo Grande. Nós viemos para Culturama só com os avós. Então nós fomos criados uma parte do tempo longe de pai e de mãe. Perfeito. E lá você foi morar com seu pai? Quando saí, fui morar com meu pai, depois a gente saiu, foi morar com a mãe. Meu Deus. Mas assim, muita dificuldade. Quanta mudança. Muita dificuldade. Tanto que eu tinha 17 anos e tinha a 7ª série. Meu Deus do céu. Tinha 17 anos, eu tinha concluído a 7ª série. Eu não tinha ainda, porque mudanças. Enquanto estávamos aqui com meu avô, uma vez a colheita não deu certo, ele vendeu a terrinha que tinha aqui e nós fomos para Coxim. Aí chegou lá em Coxim, ficamos um tempinho lá. Nisso, já perdi o ano. Já foi embora. Aí ficamos uns 6 meses lá, também não deu certo, voltamos para Culturama, só que agora já sem a terra. Sem usar o quê? Daí vai arrendar a terra para trabalhar. Ou trabalhar em terra dos outros, trabalhar de boia fria. Salariado. Boia fria, né? Aquele que ganha pelo dia de trabalho. E nisso a gente foi perdendo anos de estudo. Com 17 anos, eu tinha a 7ª série. E aí eu cometi, nessa época eu estava morando em Ponta Porã. Meu irmão mais velho militar tinha arrumado. Não. Ele tinha arrumado um emprego numa empresa que inclusive é daqui de Dourados. Pode falar? Pode, claro. Acho que é Sistemac, o nome da empresa. Tem a Damastor. Cópias, não é? De Xerocópia. A Damastor, que é o dono da Sistemac. Meu irmão era estagiário na Xerox do Brasil. E aí a Damastor o convidou para que fosse técnico de máquina Xerox lá em Ponta Porã. E aí eu vim com ele, a gente passou um ano em Meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, isso. Eu passei um ano, fui no ano de 87 com ele em Ponta Porã. E aí eu tinha, nessa época que eu falei, eu tinha a 7ª série. E aí eu cometi, pelo menos que eu tenha conhecimento, o único ilícito na minha vida. Mas eu era menor de idade, tinha menos de 18 anos, né? Era inimputável. E se fosse imputável também já prescreveu. Eu adulterei a minha certidão de nascimento, coloquei um pouquinho mais de idade para poder me inscrever no supletivo 1º grau. Primeiro grau? Sim, precisava ter 18 anos na época. Na época. Porque na época precisava ter 18 anos para fazer o supletivo 1º grau, em 87. Fiz a inscrição, adulterei lá minha certidão de nascimento, fiz a inscrição, vim fazer a prova aqui em Dourados, ali no colégio, na escola Presidente Vargas, no calçadão ali. Então eu tenho lembrança de Dourados, de 1987, quando eu vim, fiz a prova e fiquei sentado ali no calçadão esperando meu irmão. No calçadão. Que também veio fazer. Não, meu irmão já tinha. Esperando ele. Esperando para me buscar para Ponta Porã. Fiz ali o supletivo 1º grau. Passei em todas as disciplinas. Então concluí o 1º grau, né, com
18 17. anos. Eu tinha 17, mas o papel de 18 anos. No final do ano, meu irmão teve uma outra oportunidade de emprego em Campo Grande e nós saímos de Botuporã. Sim, porque eu estava acompanhando meu irmão, na verdade. Saímos, voltamos para Campo Grande e lá eu ingressei no ensino médio. Aí eu fiz um ano do ensino médio. Você estudou lá? Eu estudei na MASSE, em Campo Grande, com bolsa. Porque também não era privado e eu não tinha. A bolsa foi uma seleção também. Fizeram uma seleção e eu participei e consegui a nota. Na verdade, não foi a bolsa integral, não, mas o meu pai me ajudou a pagar a outra parte. E aí eu fiz um ano do ensino médio, primeiro ano, e entrei e fui para o Exército. Aí tinha 18 anos, fui para o Exército, fui servir no tiro de guerra. Eu só estudei o primeiro ano do ensino médio. Vixe! Eu fui pro Exército e saí da escola. Né? Aí eu fui servir como soldado, né, recruta, como atirador no tiro de guerra no interior de São Paulo. E durante esse período que eu estava no serviço militar obrigatório, eu fiz o concurso para sargento do Exército. E aí eles, não sei o que aconteceu na correção lá, deixaram eu passar. Eu passei. Mas foram várias vezes deixado lá. Então, e no ano seguinte eu fui para a escola de sargento. Então, quando eu tinha 19 anos e estava em Minas Gerais, em Três Corações, fazendo na academia, na ESA, Escola de Sargento das Armas, fazendo o curso para sargento do Exército. Concluí o curso, né, no final de 90. Isso sem ter concluído ainda. Sem ter o ensino médio. E isso era assim, eu não comentava e se falasse, ninguém acreditava que eu estava ali sem ter o ensino médio, porque na época exigia-se para o concurso para sargento o ensino fundamental, que eu tinha conseguido com um documento. Perfeito. Com um documento irregular. Exigia-se o ensino fundamental, mas ninguém com o ensino fundamental apenas conseguia passar. Claro, por isso que imaginavas que você tinha. Então ninguém, eu não falava, mas ninguém imaginava que não tivesse. Eu acho que não devia ter nenhum colega lá que não tivesse pelo menos o ensino médio. Porque a prova não era tão simples fácil, assim, tão fácil de passar. Fui para concluir o curso de sargento. E aí você já está com quantos anos? 21? 20 anos. Concluí o curso de sargento com 20 anos e fui para a selva. Aí, na verdade é que eu arrumei uma namoradinha lá, né, na escola de sargento, cujo pai era militar e ele estava sendo transferido para Belém. Mãe de Deus, e onde que você foi para lá? E eu fui atrás, né, atrás dela e fui para Marabá. Fica no sul do Pará, fica a 400 quilômetros de Belém. Não tinha vaga para Belém. Eu poderia ter voltado para Campo Grande, que era a minha cidade de origem, né? Minha classificação dava para ir para Campo Grande, mas eu fui atrás da menina, fui para Marabá. Falando nisso, você acredita, Joed, que talvez essa ansiedade de estar ao lado dessa menina tenha uma evocação da carência afetiva que você teve na tua infância? Sim, a gente estava, não tem como, a gente estava sozinhos durante o curso a solidão é muito grande. Longe de família. Sim, longe da família, sozinho. Já vivendo essa carência lá atrás, né? 20 anos de idade, é fácil apaixonar. Né? Muito fácil. Aí fui atrás. Foi a primeira? Foi minha primeira esposa. Não, diga a primeira namorada? Não. Aí já tinha, na escola a gente tinha uma outra namoradinha. Mas namorada foi a primeira. Foi a primeira. E aí fomos para Marabá. Fiquei 2 anos em Marabá como sargento do Exército. No final do primeiro ano é que eu fui fazer. Aí eu tinha 21, né, eu completei 21. Podia fazer o aí eu já podia médio. fazer o supletivo do ensino médio. Aí eu fiz a inscrição, fiz o supletivo em Belém. Né, fiz a inscrição. Você fez só as provas ou Não, fez só um as curso? provas, só as provas. E tanto do se primeiro preparava grau. como?
eu estudava em casa. Eu sempre fui autodidata. Eu sempre gostei de ler. Eu aprendi a ler com 5 anos de idade, aqui em Culturama. Lendo gibi. Eu aprendi a ler para poder ler os gibizinhos. Olha que tinha lá. Eu me lembro disso. Essa é uma história que eu acho que eu não contei nem da outra vez, nunca contei para ninguém. Eu aprendi a ler aos 5 anos de idade, por obra e graça de uma vizinha da casa do meu avô. Devia ser uma menina dos 13, 14 anos, eu não me recordo. Ela devia estudar a 4ª série, né? E o que ela aprendia na escola, ela tentava ensinar para mim e para outros com 5 anos. E para outros menininhos. A gente brincava de escolinha, na verdade, né? E ela ia brincando e ensinando o ABC e a juntar as palavras. E eu aprendi. Eu peguei lá, juntei as palavras e fui ler gibi. E ainda lia escondido, porque meus avós não gostavam que lesse gibi, porque eles eram de uma religião bem conservadora. Congregação cristã, por acaso? Exatamente. Bateu ali. E aí eu achava que não era muito, então eu lia escondido. Mas eu tinha 5, depois 6. Aí quando eu entrei na escolinha, quando eu entrei na primeira série, eu já sabia ler, A professora não admirou isso? Sim, os professores admiravam, mas não fazia muita grande diferença, não. A diferença é que na primeira série eu terminei a cartilha, era uma cartilha, né? Eu terminei antes do meio do ano. Eu preenchi toda a cartilha. Era aquela Caminho Suave? Eu acho que era. Tinha uma menininha com os negócios nas costas. Isso, essa mesmo. Essa aí, Caminho Suave. E a gente preenchia a cartilha, né? E ela ia passando a cartilha na coisa e eu ia preenchendo em casa sozinho, né? Aí eu ficava conversando às vezes durante a aula, né? Não prestava atenção nas matérias porque eu já tinha feito, né? Eu já estava na frente. E aí ela foi brigar comigo, né? Mas por que você não presta atenção e tal? Eu falei, não, mas eu já fiz. Aí eu mostrei, eu já tinha feito toda a cartilha. Aí ela se admirou, mas também não tinha muito o que fazer, né? Ela só me separava assim dos outros alunos e tal, do grupo. E eu segui. Então, aí eu fiz vestibular, estava lá em Marabá. Vestibular não, Marabá. supletivo. Fiz o supletivo, só que antes do resultado do supletivo, eu tinha prestado vestibular também na Universidade Federal. Lá tinha 2 opções na época, nós estávamos em 91, certo. Meio de 91. Letras ou matemática, que eram cursos presenciais. Lá tinha a universidade, mas era um curso de férias. Aí teve presencial, era o primeiro vestibular para presencial. Eu prestei vestibular para letras e passei no vestibular, mas eu não tinha o certificado ainda do ensino, do 2º grau. Aí eu fiz a matrícula na faculdade. Até que eu vou lá pegar. E disse que eu não tinha o comprovante do ensino médio, mas fiquei pendente da entrega. Então, lá eles aceitaram. Não sei se isso ainda existe. Mas eles aceitaram e eu entrei na faculdade e só fui prestar o supletivo depois. Porque tem a data do exame, acho que é em novembro, alguma coisa assim. E eu já estava na faculdade e fui prestar o supletivo. Aí eu peguei o certificado do supletivo e entreguei lá. Eu me lembro até que a pessoa olhou assim e falou, mas isso aqui é de agora, você já está na faculdade. Eu entrei na faculdade antes de terminar o 2º grau. Não questionaram? Não questionaram. Eu permaneci na faculdade mais um semestre e metade do 3º semestre porque eu fui transferido... Fazendo letras. Aí eu vim transferido de Marabá, aí eu já estava casado, né? Me casei logo que cheguei em Marabá, completei 21 anos e casei. E minha filha já nasceu logo depois, em 92, já em março de 92. Aí eu vim transferido para Campo Grande, vim com a minha família de Marabá para Campo Grande e eu não quis continuar com o curso de letras porque, na verdade, eu estava fazendo lá porque não tinha outra opção. Então não quis continuar porque achei que não fosse
eu queria fazer outra faculdade. Aí eu passei o ano de 93 me preparando, estudando em casa. Eu também não fiz cursinho, não fiz nada disso. Prestei vestibular no final do ano de 93 para administração na Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E aí era de novo, super concorrido, hein? É que se dizer isso. E de novo deixaram eu passar, né? Fizeram na correção lá, eu consegui entrar no curso de administração, cursei mais um tempo, cursei os 5 anos de administração. Quando estava no 4º ano. Isso casado já com filho. Com filho e sargento do Exército. Meu Deus do céu. Que profissão digna, mas que não ganha tão bem. Desgastante também, desgastante. Para isso. E aí comecei a prestar. Não me adaptei à vida na caserna, não me adaptei ao Exército e comecei a buscar uma maneira de... Alternativa de sair do Exército. Mas eu não podia simplesmente chegar e falar, olha, não gostei, né? Não tô, porque ali estava ali o seu provento, né? Sim, a alimentação da família estava ali, a garantia. Família, tinha minha filha pequena, não podia simplesmente sair. Aí nessa época, tua mãe e teu pai eram vivos? Eram vivos. Minha mãe é viva. Meu pai é falecido. Certo. Sim, eles eram vivos. Minha mãe continuava morando. Porque via o teu crescimento, né? Sim. Meus irmãos moravam com a minha mãe, ainda eram solteiros todos. Meu pai morava sozinho em Campo Grande, mas separados, né? Comecei a prestar concurso, comecei a estudar para concurso. E eu falo isso, Beni, para minha turma. Eu tô dando aula na faculdade. Sua turma dando aula na Unigran, né? Eu dou aula na faculdade para o último ano, para quem já está formando e para quem está começando. Olha que legal, hein? Dá para ver os dois lados da história. Eu dou aula no primeiro semestre, dou aula de Teoria Geral do Estado. E eu costumo tentar motivá-los ao estudo. Mostrando, inclusive, através da sua própria experiência. Sim, aí eu conto um pouco da minha experiência. Eu conto uma experiência, um método de estudo que é da leitura diária de uma quantidade de páginas do livro. Então, assim, eu lia 30 páginas por dia. Eu tinha como meta... Sono, não sono, com chuva e sol, é 30 de segunda a segunda, incluindo feriado, incluindo tudo. Olha, se você lê 30 páginas por dia, em um mês... 10 dias você lê 300. Em um mês, você pode ler 3 livros de 300 páginas. Tá? Em um ano, dá 36 livros. Aí a pessoa fala assim, puxa, como que alguém consegue ler 36 livros no ano? É só ler 30 páginas por dia. 30 páginas você lê em 1 hora, 1 hora e pouquinho. Essa experiência, e eu quero saber qual é a resposta dos alunos, e mais ainda, né, o que o levou à política, mas antes de chegar na política, como é que ele chegou à procuradoria? Então, nós estamos ainda em 93. Nós estamos em 93 e ele está fazendo administração de empresa. Passou no concurso? Passou, nós vamos saber que concurso é esse, que acabou, até ajudando, né? Porque está na mesma procuradoria, porque antes era só era na área administrativa, né? Sim, eu fui servidor da Procuradoria Regional do Trabalho, era outra área. Mas não deixa de ser federal, né? Estava ali. Dourados em Revista, com toda essa história e muito mais que nós vamos ver aqui depois do nosso intervalo.